Voltando, finalizando agora a parte do slide de revisão. Surgiu alguma dúvida até agora, gente? Bota no chão, Matheus, tá tudo limpinho. Até agora estão com dúvida? Tem alguma dúvida até agora? Professor, Oi. eu acho que o senhor não chegou nessa parte ainda, você falou, eu não me recordo. Mas a capa e a contracapa, elas devem ter a fonte 12 ou 14? Bom, em tese tudo é 12. Certo? Agora, mais ou menos, você pode manter os títulos e o nome do autor em fonte 14, mas ainda é algo que a ABNT aceita, mas não é norma. Norma é tudo 12. Então é melhor prevenir só com 12, né? Exatamente. Então vamos voltar. Vamos falar um pouco sobre revisão de literatura, a parte mais rápida. Leitura dos textos científicos, acadêmicos de outros pesquisadores. Isso chama-se revisão de literatura. Você vai separar o material de pesquisa sobre o tema para poder fazer. A primeira pesquisa, a leitura, se apropriar do conhecimento, é aquela coisa que a gente viu no início. Né? Já foi abordado, o que estão falando sobre isso por aí. Tá? Muito essencial é que você traga os argumentos teóricos para o tema. De preferência, você traga a base teórica, porque ela fortalece o teu argumento. Né? Vai fortalecer. E você também deve evitar repetir uma pesquisa já realizada, a menos que você traga outro olhar sobre a mesma pesquisa, né? Nunca esquecer que quanto mais você lê, melhor a tua argumentação, melhor a tua percepção, melhor a tua visão sobre o tema. Você pode usar, são livros, artigos em periódicos, que são as revistas científicas, artigos de congresso, muito interessante, dissertações de teses e, em alguns casos, monografia. E, principalmente, gente, sites confiáveis. Isso é muito importante. Estou fazendo meu lanchinho aqui, uma sobremesinha. Aceitam? Então, aqui vocês têm usar obra impressa, que pode ser livro, artigo, aqueles que vocês têm ele impresso, que vocês fossem para congresso, lá mesmo no próprio congresso vende revista científica, você pode comprar, esse é chamado impresso. Na última aula, eu falei para vocês, aí eu vou fortalecer, quando essa obra tem ISSN, essa obra ela é digital. Se ela tem ISBN, ela é física. Fichamento. O que é o fichamento? É você fazer, dentro dessas obras que você selecionou, fazer uma leitura crítica, uma leitura mais de forma que você extraia a parte mais importante do texto. Isso aí é uma forma de você, quando for construir o seu texto, ter mais argumentação e quanto mais fiel ao que o autor disse, melhor para o seu trabalho. Né? Outra coisa que a gente vai ver é em relação às citações. Foi a última aula que nós tivemos, que foi uma aula bem dinâmica, uma aula bem completa, talvez a aula mais completa que a gente tenha dado até agora, desde a primeira, né, que foi a primeira e segunda, que a gente falou muito sobre a parte técnica. Essa parte a gente falou bem profundo. Então, existe a citação direta, citação indireta, a citação de citação e as notas de rodapé.
que a gente viu mais? Quais são as citações, forma de citação? Tem a forma de citação direta, quando tem a forma de citação direta curta e longa. Ela é curta quando ela tem até 3 linhas, e aí quando ela tem até 3 linhas, você mantém ela dentro do texto e separa ela entre aspas, e lembrando sempre que você vai transcrever o que o autor disse e colocar o endereço da citação, dizendo qual é a obra, qual é o autor, o ano da publicação e a página que você tem. Quando ela for mais de 3 linhas, você coloca ela de forma destacada. Aí a gente deu alguns exemplos, né? Que você pode. E aí a gente falou também sobre usar a palavra, o nome maiúsculo, se ele estiver dentro do parêntese, e se ele estiver fora do parêntese, só a primeira letra fica maiúscula, mas nunca esquecer o ano e a página, né? Nós apresentando alguns exemplos para vocês, né? Quando ele fala aqui de forma indireta, aliás, quando é a citação indireta, você só precisa botar o autor e o ano da obra. O que é uma citação indireta? É quando você interpreta, parafraseia o que o autor disse ou quis dizer. Uma interpretação sua, mas que tenha a base do que o autor quis dizer. O que é mais importante é o que o autor quis dizer, e você vai se apropriar desse texto. Outra coisa, a citação de citação, onde você vai usar a expressão apud, que é você não tem a obra, mas a obra foi citada em uma outra obra. Então, a ordem é você colocar o nome do autor original, apud, que significa citado por, e o autor que citou o autor original. Ou seja, é uma citação de Potter, que está em Carvalho e Souza, uma obra de Carvalho e Souza, na página 74. Isso aí é o apud, né? Daí alguns exemplos para que a gente trouxe quando você tem uma citação muito grande, uma citação acima de 3 páginas, você faz o recuo de 4 centímetros e diminui o tamanho da letra e diminui o espaçamento de 1,5 para simples. A nota de rodapé, ela só vai ser utilizada em alguns casos muito pontuais, que são algumas menções, texto explicativo, informativo, e não como referência. Ou seja, aqui é apenas uma menção à fala dita aqui pelo autor. Então, é simplesmente uma nota informativa ou explicativa. E aqui a gente fala de alguns termos em latim, que é utilizado, né? O apud, que é a citação da citação, idem é o mesmo autor, ibidem mesma obra, e aí só pode variar o número da página. Aqui usa a mesma página, é o mesmo, é idem, é igualzinho, tá? Opcitato, opcite, passim, e daqui do passim, o lococitato, confira, e o frequentia, eles são pouquíssimo usados, mas existem, né, a possibilidade. Alguns exemplos também que a gente trouxe sobre os elementos essenciais e complementares de uma referência. Referência, neste caso, é quando você coloca os autores que você utilizou no seu trabalho. E aí você tem os elementos essenciais, que são obrigatórios, e os complementares, que são opcionais. E nós vamos apresentar alguns deles, né, depois. E aqui algumas coisas que vocês precisam entender como complemento, que você tem que, por exemplo, tem que estar padronizado, tem que estar tudo igualzinho, da mesma forma. Se você usar o elemento complementar, você vai ter que usar em todas as referências, ou seja, se você optar de botar o número da página em uma das obras, bota em todas elas. É melhor botar o que você tem do que você botar misturado. Botar negrito, itálico ou grifado algumas coisas, porque tem a lógica, tem, por exemplo, quando é livro, o nome do livro, quando é revista científica, o nome da revista científica, quando é lei, botar em negrito a lei, e aí vai. Por exemplo, aqui está. Livro. Sobrenome do autor, o prenome dele, ponto.
Lembrando que os autores são divididos por ponto e vírgula. O título do trabalho, do livro, subtítulo não fica em negrito. Aí você vai botar todos os elementos da obra. Tudo que for preciso. Tá? Aí vamos lá. Se for um autor só, coloca aqui, ó. Vendo o nome do livro em negrito. Um autor também, é o nome do livro. Tá? Os autores, o nome dos dois autores, divididos por ponto e vírgula, tá vendo? Como é livro, você bota o nome do livro em negrito. Os autores, mesma coisa. Mais deles, você não vai mais usar et al, pode usar et al, mas hoje você usa o nome de todos os autores. Isso, no caso, é o livro, tá? Porque livro é o que fica, o nome do livro, o título do livro é o que fica em negrito. Chamar a atenção quando você tem um organizador. Aí bota só o nome do organizador e aí sim você oculta o nome dos demais autores. Então, você vai botar Akshar, Rosemary Akshar, coordenador. Então, aqui é com a coletânea de psicologia, tem vários artigos aqui dentro, mas só que como ela é coordenadora, só fica o nome dela, porque ela foi... Às vezes tem mais de um organizador. E aqui outros tipos. Professor, Oi. quando coloca o nome do orientador no trabalho, ele fica como orientador ou como coautor? Como autor também. Autor, não é nem coautor. Fica o último... A única forma de você saber se aquele autor é um orientador é porque normalmente ele é o último nome. Entendeu? Você tem 5 pessoas, a 5ª pessoa é o autor. É o orientador, entendido? Entendi. Quando o autor é uma entidade, você coloca o nome da entidade, né, e chama atenção para o documento especificamente. Por exemplo, a ABNT. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu colocaria no final ABNT. Mas não é obrigatório, é um elemento complementar. Chama atenção para a norma e diz o que é. Tá? Universidade de São Paulo diz o que é e chama atenção para o documento que você está usando. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Congresso 10º, do ano 79, aí são os anais, aí tem o nome, anais, tal. Aqui, peraí. Brasil, Ministério do Trabalho, o que aqui é uma entidade, então o que você vai chamar? É um documento publicado pelo Ministério da Educação, do Trabalho, que se chama Educação Profissional. Então você bota em negrito o documento que está chamando a atenção. Quando o autor é desconhecido, quando a autoria é desconhecida, você vai colocar o que é a coisa, né? Apenas dá chamar atenção para o número do documento. Quando é portal, você manda o portal e tudo mais. Você vai citar uma monografia escrita por algum autor, por algum autor. Antônio Dina. Aí você bota o título em negrito e diz que foi publicado pela Editora Voz. A monografia foi publicada pela Editora Voz. Aqui também, ó, tá vendo? Quando é parte da monografia, você vai dizer que é um texto que está neste órgão aqui, Fundacentro. Rodrigues, uma investigação, qualidade, está dentro de encontro anual da ANPAD. Aí os anais, chama atenção para os anais. Ortiz ao seu Loureiro. E aí você vai dizer onde está, como é parte da monografia, ele está em algum lugar. E aí chama atenção para o documento que você está chamando a atenção. Quando é periódico que diz a revista científica, tá? Revista científica chamada periódico, que a revista ela é ou semestral, ou anual, ou às vezes ela é mensal, às vezes ela é bimestral, e aí vai variar muito. Como seria colocar
a Revista Brasileira de Geografia, que é o IBGE, publicação, mas aí quando você vai falar de matéria de periódico, você vai botar o sobrenome também, né? E chamar atenção para o título do periódico, da revista, e não mais o título do trabalho. Observe que o título do trabalho não está em negrito aqui, ó, nem o título nem o subtítulo. Chama atenção para a revista. Então, olha, lembrando a diferença. Quando você coloca livro, ou monografia, ou relatório, você chama atenção para o título do documento. Quando você está trabalhando com periódico, com revista científica, de modo geral, você chama atenção para o nome da revista. Ó, a pessoa extraiu da Isto É, chama atenção para Isto É. Essa aqui chama atenção para o nome da revista, Química Nova. Aqui, ó, Folha de São Paulo, chama atenção para a revista. E-mails, né, que a gente já viu, que é muito pouco usado, cada vez menos usado. E quando o documento ele é só eletrônico. E aí você vai, a gente viu na semana passada, bota o autor, o título do trabalho, chama atenção ao título do trabalho, o nome do trabalho, e coloca o endereço, sem mais o conchete, né, que eu não alterei, e colocar o mês, o ano, a data do acesso. Chama atenção para o documento, chama atenção para o documento, e sempre colocando o disponível em, acesso em, ou acessado em. Artigo de matéria periódica, já, ele mesmo em meio eletrônico. Qual é a diferença? A diferença é que ele vai lá, a diferença anterior é que aqui é um link. Certo? Que aqui é um link. Tal. No outro exemplo, ele é o portal, o site do lugar, o site mesmo. A diferença é essa. E eu já falei sobre os homônimos, né? Locais homônimos. E quando você não identifica algumas coisas, você coloca ela em conchete. Quando não sabe o ano, você pode colocar um outro. Quando você não sabe a data provável, você bota interrogação. Isso aí é tão pouco usado, é mais usado em tese de doutorado, que usa muito tipo de coisa. Muito material. Esse exemplo também, que deixou de existir, a gente viu no último e-mail, no último slide, você não usa mais o risquinho para chamar a atenção da repetição do autor, e nem da obra. Neste caso, aqui, o mesmo autor, obra diferente, aqui é o mesmo autor e a mesma obra. Então, ele continua sendo Segala, e este aqui é a novíssima gramática, só que essa é da edição 17, essa é da nova. E lembrando que é da mais velha, da mais nova para mais velha. A ordem é mais nova para mais velha. E, finalizando nossa aulinha de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre os elementos que ficam de referência no trabalho, né? O tipo de referência são os gráficos, figuras de um modo geral. Lembrando que o gráfico é um tipo de figura, mas eu estou chamando a atenção para gráfico. Então, figuras podem ser gráfico, foto, imagem, quadro. O quadro ele é vazado pelos lados, ele não tem a barra dos lados e ele não tem dados numéricos, ele é só dados textuais. E a tabela, ele é fechado num quadrado e tem dados numéricos e alfanuméricos, ou seja, texto e dado. Dizendo o que é, né? Assim, a diferença do que é um, o que é outro, e terminamos a nossa aulinha de revisão de hoje. Para isso, vou querer que vocês façam aquela atividadezinha lá, que vai valer meio pontinho para guardar para a gente no nossa atividade. Aí eu pergunto... Ô, professor. Oi, senhora. Você pode repetir a tabela, por favor, que eu estava anotando aqui? Tabela, ela fica um quadrado, ela tem toda desenhadinha dentro de um quadrado, e lá ela tem dados numéricos e alfanuméricos, ou seja, dados estatísticos, porque ela pode ter texto e número. Certo. O quadro não, o quadro é só texto. E é vazado pelos lados. Ele tem risco em cima, risco embaixo, vazado pelos lados. Certo. Obrigada. Bom, nada. Vamos abrir aqui para mais perguntas. Quem tem mais dúvidas, mais perguntas a fazer. Então, vamos abrir lá a atividade, quem não tiver pergunta. Enquanto isso, vocês vão fazendo a atividade chamada de atividade. Ela é um pouco mais pesada,
Vou ajeitar aqui agora. O meu áudio tá ruim, Lúcia? Qual obra, Antônio? Foi que Cíntia foi fazer uma pergunta. Eu acho que o senhor não ouviu, porque o áudio dela estava bem baixo. Qual é a pergunta, Lúcia? Eu não ouvi realmente você. Foi Cíntia, professor. Foi Cíntia. O que está dizendo aqui? Ó? Tá, Cíntia. Diga, Cíntia. Já esclareceu, tá certo. Deixa eu ver. Diga. Porque lá no exemplo que estava dando de Apud, que o autor original é Apud e o outro autor está citando ele, não tinha o nome da obra, pelo que eu vi. Eu não entendi. Tinha apenas o ano e o número da página. Certo. Vejam, quando a obra é uma citação e está no corpo do texto, ela usa a PUD para dizer que a citação não foi... Eu não tive acesso à citação original, mas li em outro material. Então vai ficar fulano, a PUD, onde eu achei. É assim que fica. Na referência, não. Na referência vai ficar a obra, que eu não sei qual foi a tua pergunta, vai ficar a obra que você acessou, ou seja, a obra que você leu. Mas assim, quando for usar a PUD, eu não deveria colocar o nome da obra em que eu achei a citação? Não, só em nenhum momento. Porque, assim, por exemplo, eu já entendi tua dúvida agora. Você pegou uma citação de... vamos lá, Isabela. Não, Isabela escreveu um artigo e citou Omar. Você não tem acesso, Antônio não tem acesso à obra de Omar, mas leu a obra de Isabela. Então você vai botar Omar, Apud, Isabela, não é assim? Pronto. É isso mesmo. Você vai só chamar atenção para um endereço, o local onde você tirou a citação. Foi na obra de Isabela. Aí sim, Isabela, ano e página. Apud, Isabela, ano e página. Não precisa dizer o meu. Não precisa. Ainda não entendi. Porque se eu for falar da página, não tenho que falar da obra dela, que foi citada a você? Isso, vamos lá, de novo. Você viu a obra de Omar e não tem acesso à minha obra original. Mas você leu o texto de Isabela e na página 18 tinha minha citação. Então você citou Omar, Apud, Isabela, 2020, página 18. Não interessa onde Isabela pegou a minha citação. Isso está na obra dela. Mas não deveria citar a obra dela? A obra de Isabela é citada na referência. Tá, entendi. Lá nas referências finais, onde tem todos os autores. Você não vai citar a minha obra, você não leu? Você só pode botar na referência. Eu vou citar a de Isabela, mas no texto eu vou colocar Omar, Apud, Isabela, aí eu vou colocar o ano e a página. Na referência lá, eu vou colocar a obra de Isabela. Exato. Mas, por exemplo, mais ou mais eu queria saber da tua obra. Então, vai na obra de Isabela e lá está a minha referência. Entendi. Por isso que eu quando eu vi passando lá, eu estava sem entender. Porque estava sem o nome da obra, aí eu fiquei, oxi, mas não deveria estar lá. Agora entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Enquanto isso, já podem começar, que eu acho que a atividade já abriu. Deixa eu só ter certeza. A atividade já abriu, viu? Já podem começar a responder. Enquanto isso, eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Enquanto isso, vocês têm até 5 horas para responder ela, vocês têm 1 hora para responder a atividade. É uma atividade que vai ser avaliada por mim, então escrevam o melhor que puderem, vale meio ponto para compor a nota da primeira unidade. Então, vocês têm 1 hora para responder. Sendo assim, eu considero que vocês estão fazendo atividade. Vocês podem sair e responder. Enquanto isso, eu estou aqui na sala. Eu vou encerrar a gravação. O que, Isabela? Diga. Uau, foi mesmo, parabéns. Agora, uma na noite, que o de
O de Raul também foi aceito. Em qual congresso, mulher? Eita, que orgulho. É num congresso da Escola de Direito Paulista, Tu com quem? Escreveu com quem? com Débora. Só podia, aquela menina brilhante. E ela só, olha, eu digo uma coisa para você, viu? Ela só aceita quando ela consegue identificar um potencial. Ou seja, estou orgulhoso de você. Viu? Ai, obrigada, professor. Mas foi uma agonia para eu fazer esse resumo. Meu Deus do céu. Alguma coisa que eu ensinei ajudou? Demais da conta. Se não fosse as aulas do senhor, eu não tinha conseguido formular, não. Principalmente o material que o senhor passou para mim semana passada. Meu Deus do céu, foi essencial. Saiu o resultado sábado. Meu Deus do céu, fiquei desacreditada. Eu tô orgulhoso, tô orgulhoso. Todo mundo tem que dar uma salva de palmas para a Isabela, né? Por favor. Tá vendo? A Amanda tentou falar alguma coisa ou ela só bateu? Olha, todo mundo batendo palmas, tá vendo? Parabéns, Isabela, você é merecedora. Imaginei, Amanda, só bateu.